Você sabia que está em uma missão? Mãe é a que dá à luz ou cria filhos. Mas mais do que uma ocupação ou responsabilidade, você precisa entender que foi dada a você uma função de gerar vida. E sim, Deus escolheu nós mulheres para cooperar junto com Ele nessa formação de um ser humano, de uma pessoa. Porque vamos voltar lá para a criação. Quando Deus fez o homem, depois a mulher, foi pelas suas próprias mãos, ele quem fez. Mas a partir da mulher, ele deu essa função a nós, nos deu um útero para gerar. E você já parou para pensar o quanto isso é valioso? Você ser mãe está gerando um ser humano, de ter formado um ser humano a partir de você. E infelizmente o que nós vemos hoje são pais e mães negligenciando a criação de seus filhos, talvez por ter perdido o foco disso, da criação de Deus, de ter contemplado, de nunca ter parado para contemplar a criação do Senhor quando é gerada uma nova vida. Pelo contrário, hoje nós vemos a desvalorização de vidas, a desvalorização de uma mulher gestante. Hoje é como se um filho fosse só mais um filho, uma criança é só mais uma criança que nasceu, é só mais um ser humano entre tantos outros num mundo já tão abarrotado de pessoas que já não precisava mais de nascer nenhum. E não é bem assim. Quando nós não temos o foco numa coisa muito importante, quando o nosso foco é desviado disso, da criação de um ser humano, de uma pessoa única que está sendo formada ali, nós perdemos uma coisa muito importante, que é algo que nós temos que ensinar para os nossos filhos e fazer com que eles vivam, que é o princípio da individualidade. Porque quando você entende que é uma pessoa única, que tem as suas particularidades e que você tem um propósito, que Deus fez cada um de um jeito único para um propósito diferente, e você, a partir dessa visão sobre você, você também tem que ter isso sobre o seu filho, desde quando ele está no seu ventre, desde quando ele está crescendo na sua barriga, quando ele é pequenininho ali. Porque ele também tem um propósito a ser cumprido na vida dele. Ele também é um ser humano único, com a sua personalidade. Tanto é que quem tem mais de um filho, como é o meu caso, cada um deles tem a sua personalidade diferente. Então o jeito de tratá-los, de ensiná-los, é diferente para cada filho. Exatamente porque ele é um ser individual. Então nós precisamos, como mães, ter esse entendimento. Nossos filhos são únicos e nós, como mães, como pais, a nossa responsabilidade é levar nosso filho para esse caminho de que ele tem um propósito, que ele alcance esse propósito. Essa é a nossa principal função e responsabilidade. Com esse entendimento de que ele é único, é individual, Deus o criou de forma única para um propósito, e você, como mãe, o conduz a isso, vai levar o seu filho para atingir esse alvo, como flecha na mão do guerreiro, é assim os filhos. Você então entende que essa é a principal função de uma mãe, essa é a nossa principal missão como mãe. E uma parte prática dessa missão como mãe que eu vou trazer para você é a influência. Hoje nós vemos tantos influencers, virou uma profissão ser influencer, né? E seus filhos, se já tem uma idade maiorzinha, já deve conhecer algum influencer na internet, nos games, se ele tem alguma exposição à tecnologia ou não, às vezes só pelo convívio na escola com outros menininhos, né, da classe da escola, ele acaba sabendo, conhecendo os influencers. E o que eles fazem? Eles são muito ativos em ditar um comportamento para o seu filho, ditar muitas vezes o que eles vão comer, como eles vão se vestir, o comportamento. Então, pegando essa
ideia de que aquele influencer que está lá todos os dias, muitas vezes todos os dias, falando com seu filho, aparecendo em vídeos, aparecendo em anúncios, aparecendo em propagandas. Vamos pegar então essa ideia do influencer que está ali todos os dias com seu filho e vamos trazer para a sua posição de mãe. A mãe que influencia o seu filho no comportamento e é aquela influência de todo dia, assim como o influencer é você, aquela mãe de influência no caminhar. Afinal de contas, somos a parte do afeto do filho. Na maioria das vezes, somos nós que estamos mais tempo perto dele. Então, o seu filho não está ali do seu lado por acaso, crescendo, e você só tem a função de criar, de dar o suporte que ele precisa, de dar a segurança que ele precisa, as necessidades básicas dele. Não, você tem que pensar que isso é além, que você influencia na mentalidade do seu filho, você influencia no comportamento do seu filho. E nós, como mães cristãs, precisamos influenciar o nosso filho a ser uma criança cristã, a crescer ensinando sobre a Bíblia, ensinando os princípios que o Senhor nos deixou para seguirmos. Um princípio que eu já falei aqui, que é o princípio da individualidade. Você ensinar isso para o seu filho e ele crescer já com essa identidade firmada de que ele é filho de Deus, ele foi criado para um propósito. Isso faz muita diferença no emocional do seu filho quando ele se tornar adulto. Ele vai ter isso com muito mais clareza, vai ser mais fácil para ele. E eu quero aqui que você entenda e faça disso uma prática diária de ensinar o seu filho, aproveitar as oportunidades, aproveitar cada momento ali com ele, para você cultivar a palavra de Deus na vida dele, ensinar, passar esses valores cristãos para ele. Por quê? Primeiro, a influência da internet que você vê para o seu filho, principalmente para os adolescentes e jovens, ele trabalha para isso, ele trabalha todos os dias para isso. Então ele não está cansado, ele não se detém pelo tempo, ele está lá todo dia incansavelmente influenciando seu filho. Então você precisa fortalecer esse lado de influenciar também seu filho, porque a todo momento ele está recebendo influência de todo quanto é lugar. Então você, pai, mãe, precisa estar no dia a dia do seu filho. Seu filho precisa estar longe de você, lembrando do que você falou, lembrando que você ensinou o que era certo, o que era errado, tudo baseado na palavra de Deus. E esses valores, eles precisam ser gerados no seu filho, eles precisam estar mesmo internalizados nele, para eles crescerem vendo um propósito na vida. Se isso não estiver dentro dele, ele vai crescer achando que não tem propósito nenhum, que ele é só mais um na multidão, e ele pode se perder no meio desse caminho. E essa questão de ensinar o filho, tá sempre trazendo no cotidiano alguma coisa sobre a Bíblia, a importância de você conhecer a Bíblia para quando surgir a oportunidade no seu dia a dia, você dizer uma palavra sobre seu filho. E você precisa pensar a longo prazo. Precisamos pensar em gerações que vão vir do seu filho, a partir do seu filho. Não para em você, assim como não vai parar no seu filho, vai vir no filho dele. E se você for uma mãe com esses princípios bem colocados, uma mãe piedosa na vida do seu filho, provavelmente ele será um pai assim também, uma mãe assim para os filhos dele. E essa é a nossa função, é a nossa missão como pai e mãe, passar esses valores cristãos para que eles alcancem gerações. E é isso que nós precisamos ter gravado na nossa mente, não nos deixando esmorecer, não nos deixando que o cansaço nos vença, que os valores do mundo sejam mais fortes do que os seus valores cristãos, os valores que você ensina para os seus filhos. E essa é a nossa missão como mãe, de passar esses valores para os nossos filhos, esses ensinamentos, não vivendo numa bolha com uma família perfeita no meio da sua comunidade, mas para que você seja o que a Bíblia nos diz para sermos, sal e luz no mundo, os nossos filhos no mundo, você no mundo como mãe, mas sendo vista como essa mãe piedosa. O mundo veja o seu filho
como essa criança que desde pequeno já tem valores bem estabelecidos, é ensinado sobre isso, para que ele lide com questões do mundo como um cristão. É uma família comum lidando com questões reais, mas sabendo que tem um Salvador que supre todas as necessidades. E é isso que o mundo precisa ver em você, ver no seu filho, ver na sua família. Eu espero que você entenda que você está numa missão, que você, quem nutre o seu filho dos valores, dos ensinamentos da palavra de Deus, busque ser sábia no Senhor, busque conhecimento de Deus e que você se sinta fortalecida. Eu te convido a assistir outros vídeos nesse canal. Vou deixar alguns vídeos na referência para você de como ensinar seu filho a ler na Bíblia. E eu espero que você curta, compartilhe esse vídeo e seja muito edificada. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!